Olá, está no ar o Águila On Air, o podcast da Águila Hub, uma consultoria estratégica de tecnologia e de negócios da próxima geração, onde tecnologia e estratégia se encontram para gerar um valor real, tangível e sustentável. Aqui você vai ouvir conversas que conectam inovação, negócios e resultados, com quem vivencia essa transformação todos os dias. Eu sou Marcelo Hirata, co-founder da Águila Hub e Managing Partner também. No episódio de hoje vamos falar sobre cibersegurança. Então aperte o play e vem comigo. Hoje contamos com a participação da Paula Yara, CISO do Grupo IVE, e de Pedro Paulo, Managing Partner da Águila Hub também. Sejam bem-vindos. E eu gostaria de começar esse podcast já colocando aqui uma situação sobre segurança da informação. Como é que vocês percebem a segurança da informação nas organizações? O que eu quero dizer mais em cima. Vocês entendem que é uma área estratégica ao negócio ou é um mal necessário que as empresas enfrentam? Paula. Legal, vamos lá. Bom, primeiro, olá pessoal, prazer estar aqui com vocês, muito obrigada pelo convite. E vamos falar aí do tema de cibersegurança. Respondendo a sua pergunta, acho que a segurança da informação ela passou por N momentos no Brasil, né? Uhum. A gente ainda está na curva da evolução de maturidade, a gente está sentindo essa curva muitas vezes de forma até abrupta, né? Outros países já vêm vivenciando isso. E não que segurança da informação seja algo novo no Brasil, na verdade a gente já fala de segurança aqui em território nacional já tem mais de 30 anos, mas eu acho que é algo que a gente começou a tomar consciência ativa nos últimos anos, aí nas últimas décadas, talvez. Nas últimas uma década e meia. E aí a gente passou por momentos, né? Acho que segurança nas empresas começou muito como uma estratégia de infraestrutura, né? Eu preciso proteger a minha infra, eu preciso proteger os meus servidores, eu preciso proteger toda a minha arquitetura física, né? Depois a gente passa por uma camada de software, mas nesse momento a gente ainda estava muito numa área nebulosa, onde segurança era aquele setor que falava não, que não deixava, que era o chato do grupo. A gente fala que é aquela pessoa que nunca era chamada pro happy hour, né? Porque estava sempre criando problema pros outros. Você não pode isso, não pode aquilo, e ainda assim você vai ter que cuidar das suas coisas direito. E aí isso gerava um estresse nas outras áreas. Mas eu acho que a gente tem conseguido vencer essa barreira e passado a entender que segurança, na verdade, é estratégia. Sem segurança, A gente não evolui, sem segurança a gente corre riscos, e riscos que muitas vezes podem significar até mesmo o fim da companhia, e a gente não inova, porque se a gente inova sem a segurança, a gente tem que refatorar e começar do zero. Então, a gente começa a entender que, na verdade, segurança é, sim, um motivador de negócio. Tanto a gente tem entendido muito isso, que hoje segurança é mandatória para qualquer processo homologatório que a gente vê, né? Então, se uma empresa ela quer homologar ali dentro de um cliente, né, sempre vem aqueles formulários de 130 perguntas só sobre segurança da informação. Por quê? Sem segurança da informação, você não homologa, você não avança para o próximo passo, você não fecha novos contratos. Então, assim, a gente tem vivido um momento onde segurança da informação não é mais aquela coisa de gente chata. E sim, é um motivador de novos negócios, um mobilizador, permite avanços, permite inovação. Então, outros momentos, mas eu ainda vejo que a gente vai ter muita mudança aí pela frente. Legal. PP. De novo, obrigado pelo convite. Imagina. Eu vou te chamar de PP porque aqui é como você é mais conhecido aqui entre nós, né? PP no mundo inteiro. Então, respondendo a tua pergunta, acho que segurança é um negócio estratégico. Ótimo. Por quê? Porque sem segurança, o risco de você perder o valor da empresa é muito alto. Então, você precisa ter segurança para poder crescer, para poder digitalizar, para poder automatizar seus negócios. Agora, o grande problema é onde as empresas estão, do ponto de vista de maturidade, para elas enxergarem a segurança como estratégico. Exato. Se você for num banco, com certeza o CISO tem um peso muito grande, toda a área de segurança, riscos, fraudes, faz parte da vida do banco. Agora, tem muita empresa menor, principalmente em segmentos como comércio, como indústria, que minimizam a importância da segurança porque elas não entendem o risco que aquilo tem para o negócio.
Então, tem um caso, por exemplo, de uma empresa de comércio eletrônico que eu atendi outro dia. Legal. Eles foram invadidos, ficaram 4 dias fora do ar, tiveram um problema enorme de emissão de produtos eletrônicos, vouchers, cartões, esse tipo de coisa, que eles não pegaram, não conseguiram recuperar e quase quebrou a empresa. Mas ele não via como um risco ele ser atacado e perder valor, mas a falta do serviço, só o denial of service que ele teve ali, automaticamente já perdeu muito dinheiro. Então tem que ser visto como estratégico. Eu acho legal e eu concordo com vocês, né? E aí eu volto a um ponto que a Paula aqui tinha mencionado. Mas mesmo sendo vista estratégica, vocês não acham que ela ainda é vista como aquela área que engessa processo, né? Diz não para tudo, como se diz, Paula? E como é que transformar essa cultura, né, de engessa processos dentro da empresa para uma área realmente estratégica? Como é que vocês veem isso? Acho que aí tem um ponto importante, que é você entender o risco que você está correndo. Certo. Então, os executivos da empresa têm que entender onde estão os riscos e quais são os impactos se aqueles riscos se materializarem, e o pessoal da área de segurança ter o mesmo entendimento, porque a fórmula de segurança que você vai aplicar, por exemplo, numa indústria ou num comércio, pode ser completamente diferente porque os riscos são diferentes. Certo. Então, se você erra a dose da segurança que você está aplicando para mais, você certamente pode estar travando o processo. Uhum. E se você erra para menos, você pode estar colocando risco. Então, o segredo está em o CISO realmente entender o que é o negócio da empresa e saber explicar aonde ele tem que colocar as principais medidas de segurança, mesmo que aquilo venha aparecer que é um entrave no negócio. E essa não é uma tarefa fácil. Uhum. É muito difícil você conseguir explicar para o executivo que você colocar, por exemplo, 2 fatores de autenticação no login do cliente não é uma coisa que atrapalha a vida do cliente. Eu estou protegendo o cliente. Exato. Mas não é uma tarefa simples. Não é simples mesmo. Até é interessante porque, assim, eu dou aula para graduação, né, na universidade. E aí, muitos alunos, eles ingressam na área de segurança porque eles têm um perfil, eu sou uma pessoa mais introspectiva, eu quero trabalhar numa área mais técnica, não quero comunicar tanto com pessoas. E aí, assim, eu sempre falo para eles, trabalhar com segurança tem que ser um dos melhores interlocutores da empresa, porque às vezes você tem que comunicar tanto quanto o time de comunicação, de marketing, porque é isso que o PP falou. Você traduzir as coisas, e aí você tem que entender muito com quem que eu estou falando, né? Porque quando você pega em aspectos técnicos, é muito tranquilo você explicar o porquê sim e o porquê não. Mas quando você vai para uma camada de negócio, uma camada executiva, ou mesmo áreas que não tem esse trato técnico no dia a dia, então, por exemplo, uma área que interage muito com questões de segurança, mas que não está próxima da área técnica é o RH, por exemplo. Certo. Né? Eles lidam com dados pessoais, né? Tem um risco ali muito grande para a empresa, mas é uma área que você não pode chegar falando, vou tratar aqui dos aspectos técnicos do porquê que a gente tem que proteger, do porquê que o sistema foi feito assim, do porquê que o código é desse jeito. Você não consegue atingir aquelas pessoas e aquelas pessoas continuam te entendendo como o cara que fala um monte de coisa e no fim não diz nada e só fala não. Então, a gente também trabalha muito nessa comunicação assertiva de qual que é o público com que eu tô falando. E é isso que ele comentou. Se a gente tá falando com um público executivo, o que o executivo ele tem de preocupação no dia a dia dele? Desempenho, faturamento, né, reputação, são tópicos que estão muito ali no dia a dia daquela pessoa e que você pode utilizar desses tópicos para levar o assunto adiante. Uhum. Você precisa entender qual que é a preocupação do setor onde aquela pessoa atua, a principal preocupação, e como eu conecto isso com a segurança, fazendo com que a segurança seja um mobilizador, um motivador, um incentivador e principalmente um mitigador do risco que essa pessoa teme. Porque, de certa forma, a segurança ela abraça todos os riscos da companhia de diversas formas, em diversos níveis. Então, se você consegue conectar, né, os temas de segurança com as preocupações específicas de cada área, você entende que a comunicação flui, né? E aí você não tem mais aqueles entraves de comunicação, de julgamento e tudo mais. Então, eu falo para eles, não adianta vocês irem com essa ideia de que eu vou entrar para segurança porque eu sou muito técnico e eu quero só terminal e hackear. Isso não vai dar certo. Você vai ter que ser um bom comunicador, porque por muitas vezes você vai passar por desafios desse tipo, né? Você vai ter que dizer não para as pessoas, muitas vezes, mas esse não, ele tem que estar
pautado e estruturado, e cabe a você explicar isso para o outro lado. Então, acho que comunicação também é muito a chave do processo. E claro, tem um ponto aí que é o estigma, né? Sim. A gente tem esse estigma já de muito tempo. E aí eu trabalho muito para tentar quebrar esses paradigmas e, assim, não vamos repercutir essas falas de que segurança é um time chato, é um time que exclui, é um time que fala não, porque senão a gente perpetua também o preconceito com a área. Né? O Esse rótulo, exatamente. Né? E aí, nesse caminho, Paulo, nessa jornada que você está falando, é que você pode trabalhar também para demonstrar que segurança da informação pode trazer vantagem competitiva para a organização? Com certeza, com certeza. É nesse ponto que eu acho que é muito importante. Quando a gente comunica, não adianta a gente falar, e isso vale para qualquer pessoa, vale no mundo corporativo e vale para, se você tem filhos, o funcionamento é o mesmo. Não adianta você chegar para a pessoa e dizer, olha, você não pode. Porque o não pode é a premissa do eu vou fazer e vou dar um jeito. Principalmente no Brasil, onde a gente tem, né, a premissa da gambiarra. Uhum. Então, assim, a gente já entendeu que chegar para o usuário e falar você não pode, você só tá dando motivação para ele ir lá e tentar ainda fazer uma atrocidade pior. Então, você precisa trabalhar muito nesse conceito também positivo. Então, o que isso agrega para o seu dia a dia? Se você tem segurança, como isso melhora o seu processo, né? Hoje a gente tem ferramentas no mercado, serviços de segurança no mercado, que já compreendem os desafios de negócio de forma muito completa e conseguem abraçar esses desafios e fazer parte da esteira de forma muito sinérgica ali. Então, a gente fala muito, por exemplo, lá no grupo de desenvolvimento, né? Porque a gente tem ali uma torre de desenvolvimento e atua diretamente com esses times. Você colocar a segurança num pipeline de desenvolvimento, às vezes pode ser um entrave, as pessoas veem como entrave, agora eu tenho que me preocupar, além de eu codificar, eu tenho que pensar na segurança do processo. Mas hoje a gente já consegue pensar em formas de transformar aquilo num modelo essencial para o desenvolvedor. A gente traz para o desenvolvedor como um modelo de novo conhecimento. Olha, você não só está desempenhando o seu trabalho, como você está aprendendo novos conceitos e melhorando a sua qualidade como profissional. E isso incentiva aquele profissional a querer participar. Falar, não, então eu vou ajudar nos temas de segurança, porque ele sente que ele está aprendendo com o processo também, se tornando um melhor profissional. E isso atende muitas áreas. Quando a gente fala, por exemplo, do executivo, né, eu converso bastante com os executivos do grupo, também é muito numa linha, assim, de, olha, quanto mais você comunica sobre a segurança da sua companhia, porque o executivo, ele tá sempre falando com o externo, né, ele tá sempre reportando a outras pessoas, ele tá dando entrevistas, ele tá aparecendo em outros canais, e eu sempre deixo muito claro, quanto mais você comunica a segurança sobre a sua companhia, melhor ela é vista, não só a nível de marketing e reputação, mas também se amanhã ou depois você busca, por exemplo, um investimento externo, você ter pautas de segurança elaboradas e muito claras, né, para o seu ouvinte, isso impacta até no valuation da sua companhia. Então, Certamente. assim, é algo que te incentiva a mobilizar. Então é isso, você trabalhar sempre nos temas corretos, com as pessoas corretas, trazendo pontos de incentivo, né? Legal, obrigado, Paulo. E no seu caso, Pepe, eu lembro aqui que você mencionou na sua prévia aqui que você vivenciou um caso de uma empresa que ficou 4 dias fora do ar, né? Eu acho que isso demonstra como segurança da informação traz vantagem competitiva para a empresa, né? Eu acho que isso é importante a gente lembrar que quando você olha dentro da empresa para a segurança, você está falando da segurança do negócio da empresa, mas muitas vezes a gente tem por trás dessa empresa outras empresas, é uma cadeia. E você ter a sua infraestrutura ou a tua segurança comprometida, você pode estar comprometendo os dados dos teus clientes. E aí a tua reputação vai embora. Não é só você que ficou fora do ar, mas por exemplo, uma folha de pagamento de um cliente que vazou, dados confidenciais que você tinha de um cliente, por exemplo, o cartão de crédito do cliente que você tinha na tua base e vazou, você está prejudicando não só você, mas o cara que está na ponta. Então, esse entendimento de como que a segurança é importante é fundamental para qualquer executivo, qualquer empresa. Exatamente, né? E aí agora nós estamos vivendo também um momento muito interessante, que nós estamos falando de uma jornada de transformação digital, inovação, né? Todas essas coisas de novas tecnologias, inteligência artificial. E na visão de vocês, como é que a segurança de informação ela está alinhada com a inovação, com a estratégia de inovação das empresas?
Eu entendo a segurança da informação como um motivador, né? Principalmente porque quando a gente fala de inovação, a gente fala de criar novos produtos, novas estratégias. E se a gente começa a criar essas novas ideias sem pautar a segurança no processo, a gente corre um sério risco de chegar lá na frente e ter que refazer tudo de novo. Eu peguei um caso recente de uma empresa que está vendo esse momento. Ela recebeu um relatório, né, de segurança e percebeu que tudo aquilo que eles tinham construído muito provavelmente vai ter que ser refeito. E aí, imagina o impacto financeiro, o impacto de trabalho, né, o tempo que foi dedicado naquele projeto, e esse projeto vai ter que ser finalizado e vai ter que ser refeito. Então, tem essas questões. E eu ainda coloco aí uma competição de conceitos que a gente tem nesse nicho. Porque, assim, quando a gente fala de inovação, a gente fala tanto de criar novos produtos, quanto adquirir produtos e serviços para mobilizar essa inovação. E quando a gente adquire um produto ou um serviço, a gente está sempre buscando o ROI, né? O ROI da operação, o ROI da aquisição, o ROI do investimento. Isso. E uma coisa que eu sempre tento trazer para as pautas e para as mesas e evangelizar as pessoas para elas tomarem um cuidado, porque quando a gente coloca a segurança nessa conta, a gente percebe que a segurança não tem ROI, né? Cadê o ROI do processo de segurança nesse meio? Porque todo o resto do processo eu tenho aqui, eu invisto um valor e eu consigo multiplicar esse valor em X vezes pós-lançamento de tal item, de tal produto, de tal serviço. Mas a segurança, quando você coloca ela nessa conta, ela começa a pesar, e ela começa a pesar pro lado negativo, porque você fala, ok, eu tô gastando com isso, mas onde isso agrega? Qual que é a conta final do ROI dessa segurança no processo? E você não consegue fazer essa conta. Por quê? Segurança não se calcula em ROI, segurança se calcula em ROSI, que é um outro conceito que é o retorno de investimento sobre segurança. Por quê? Porque a segurança ela não é pautada naquilo que eu posso ganhar frente àquilo que eu investi, e sim o que eu deixo de perder com aquilo que eu investi. Então, a conta é outra, a matemática é outra, e a gente tem que tomar cuidado, porque senão a segurança ela vira um peso contra ali. Eu coloquei a segurança aqui, quando eu coloquei segurança, eu coloquei serviços, coloquei pessoas, enfim, e aquilo começa a pesar na conta, e você fala assim, mas isso aqui tá degradando o meu processo, né? Parece ser um peso negativo para o processo, ele deprecia o processo. E, na verdade, não. A gente só tá errando ali a base de cálculo, né? Ao invés de a gente calcular o que a gente tem a ganhar, a gente tem que calcular o que a gente deixa de perder. E para a companhia isso é essencial, né? O que eu deixo de perder também é uma conta que tem que ser feita, senão a gente perde de vista aquilo que é risco, a gente perde de vista aquilo que é investimento, às vezes, mal empregado. Então, a gente tem que tomar esse cuidado na hora de pensar na inovação e de trazer a segurança para o contexto da inovação, né? Ela é importante, ela é um motivador, ela é um mobilizador, ela até acelera o processo de inovação, porque, como eu disse, se você não tiver que fazer o trabalho 2 vezes, você já está no lucro. Certamente. Né? Para muitas companhias, fazer o trabalho 2 vezes é quase que rotineiro. Então, você entender que a segurança se calcula e se mostra diferente nesse processo e nessa conta é muito importante também, porque senão você tem uma visão errônea da participação da segurança nesse contexto. Com certeza. Eu adorei esse comentário da Paula, porque eu acho que ele traz à tona 2 coisas que são super importantes, né? Uma delas é essa história de refazer. Né? Eu acho que você ter que fazer 2 vezes, você está pegando aí um caso excepcional de boa sorte da empresa, porque você está contando que na próxima versão eles não vão cometer os mesmos erros de novo e vão ter que fazer outra vez. E isso traz à tona para mim a questão da cultura de segurança. Que você, quando tem pouca maturidade na cultura de segurança, você recebe um relatório, por exemplo, de um teste de penetração, esse relatório aponta uns erros, você vai lá, conserta, e na próxima versão do código você introduz os mesmos erros de novo. E aí você recebe outro relatório, e você faz tudo de novo. E esse ciclo fica um ciclo sem fim. Por quê? Porque você não conseguiu aculturar os teus desenvolvedores, a tua empresa, no que é ter segurança. Porque na hora em que você tem o Security by Design, que você tem as pessoas conhecendo o porquê que a segurança está ali, as pessoas começam a trabalhar na forma de construir a segurança desde o princípio. Certo. Mas isso depende não de uma ação, por exemplo, de um CISO que vai lá e sai distribuindo relatórios, mas de um processo cultural dentro da empresa. E aí, isso para mim traz a questão de que segurança não é um problema só técnico, ele é muito mais um problema humano.
Sim. das pessoas entenderem o papel delas dentro da segurança, das pessoas entenderem como devem ser criados os processos para que a empresa seja segura. Porque você pode montar toda uma estrutura técnica maravilhosa, só que se as pessoas não entendem a segurança, você está apoiando um prédio em cima de palito de dente. Uhum. Uma pessoa ali que comete um erro bobo, e o ser humano sempre vai cometer erros, não tem como não cometer, a estrutura inteira desabra por causa de uma besteira. A gente teve um exemplo no mercado recentemente, que por conta de uma engenharia social ou algo parecido em uma empresa, você colocou em risco vários players do mercado financeiro. E toda uma estrutura, né? E toda uma estrutura que ficou comprometida. Então, você conseguir trazer a cultura de segurança para dentro da empresa é um desafio enorme. É verdade, né? E acho que dentro dessa linha de cultura e segurança, eu acho que é importante também lembrar que eu tenho visto, eu gosto também de ver a visão de vocês, que segurança da informação tem começado a fazer parte da pauta de conselho de administração das empresas, né? Definitivamente. Né? E que isso tem trazido uma certa preocupação do conselho em saber se a empresa está segura, né? Não só tecnicamente, mas como processualmente com pessoas. Vocês têm percebido isso também? Sim, sim. Isso que o Pepe falou é muito importante da parte da cultura. Realmente, segurança não é um problema de tecnologia, não é um problema de código, não é um problema de infraestrutura, é um problema de pessoas, né? E quando a gente fala pessoas, a gente fala desde a base, né? Porque a cultura de segurança no Brasil, enquanto cultura do indivíduo, ela já não é muito positiva, né? As pessoas, até mesmo dentro de casa, elas não têm um bom comportamento relacionado à segurança, que dirá no ambiente corporativo, que abre premissa para engenharia social, para N tipos de ataque, né? E você trazer essa pauta a nível de conselho é muito importante, porque o conselho, ele está muito pautado muitas vezes em vamos trabalhar resultados, desempenho, estratégia, longo prazo, mas a gente não pode falar desses assuntos esquecendo da segurança, porque senão, sem a segurança, o amanhã, a estratégia, o futuro, né, o avanço da companhia fica pautado no palito de dente. Exatamente isso. Né? Então, é um ponto importante, os investimentos em segurança são muito importantes, inclusive um movimento que a gente tem feito lá na companhia, no grupo, a gente prover serviços de segurança, né? Então, prover serviço de pentest, por exemplo. E tem cliente que, por exemplo, faz aquisição de um pentest por ano. Por quê? Porque uma auditoria pediu, porque alguém pediu, não porque ele precisa, sim porque alguém pediu. E aí ele faz uma vez por ano, né? E aí, assim, alguns clientes que já estão ali na base têm que trabalhar muito na linha da evolução de maturidade para trazer um conceito que você faz o pentest uma vez por ano. Ok. Por quê? Porque o conselho pediu. Mas você não entende que isso é importante para a companhia? É importante para a companhia. Por que não aumentar as atuações de segurança, aumentar a cadência desse processo? Porque eu não tenho budget, porque não me liberam budget. Exato. E aí, como é que eu vou trabalhar esse conceito? E muito que eu levo para esse cliente, para ele levar para outras esferas, por exemplo, pegando o exemplo micro aqui do pentest, mas se aplica para todos os outros itens, é aquela coisa, o pentest é uma fotografia. Uhum. Você tira uma foto do seu filho hoje, amanhã o dente dele cai, você vai deixar de tirar foto? Não, porque é um momento importante. E aí você vai deixar de registrar porque você já tirou foto ontem? Claro que não. A sua companhia, ela funciona da mesma forma. Você fez atualização, você mudou, você lançou uma nova versão. O ambiente é dinâmico. O ambiente é dinâmico. Por que você vai deixar de olhar para isso com cuidado? Né? Por que você vai lançar essa nova versão sem ter sido testada, sem ter sido aprovada? Né? Os seus clientes estão utilizando, seus clientes estão confiando na sua plataforma para colocar os dados deles, para operar no dia a dia. E aí, por que você vai deixar essas pessoas descobertas se você ontem tirou uma fotografia de uma versão e agora você lança uma nova versão e você tem a falsa sensação de que tá tudo bem? E não tá tudo bem. E aí eu tenho muito trabalhado com os clientes assim, vamos tentar mudar essa retórica, principalmente o que é levado para conselho, o que é levado para alta gestão, de como que a gente defende esse budget para que ele não seja um budget, aqui você tem um valor pontual por ano e você pode gastar ele uma vez para poder fazer um pentest. Uhum. Não, a gente pode fazer um processo anual, inclusive ele fica financeiramente mais saudável também, se a gente for pensar em questões financeiras da empresa, né? Até tributariamente ele fica mais vantajoso para você, então, por que não
trabalhar nesse processo de forma inteligente e fazer um processo contínuo e recorrente, né? Você tem a ganhar com isso não só na segurança, você tem a ganhar com isso financeiramente, Sim. né? Você tem N benefícios, sem contar o marketing que você ainda pode fazer em cima disso para ter um ganho extra. Então, mas é um trabalho muito cultural e que tem que ser feito em todas as camadas, na camada técnica, operacional, na camada de gestão, na camada de alta gestão, até, de fato, ali esse tema chegar de alguma forma para o conselho. Legal. Isso daqui é importante porque o orçamento também é uma pauta muito presente nas empresas, né? E aí, quando você fala que tem orçamento para segurança da informação, as pessoas muitas vezes veem como despesa e não como investimento, né? O Eu erro acho da que conta. essa que é a visão que nós temos que também transmitir, que segurança da informação, orçamento, resume-se em investimento também, não só em despesa. Com né? certeza. Porque o custo de você ter uma paralisação, uma perda de dados, sequestro, Isso pedido sim é de custo. resgate, Isso sim é despesa. né? Isso aí vai trazer um mal muito maior do que se você tivesse ali um orçamento mais apertadinho e fazer isso. Com certeza. E uma coisa que é interessante, algum case que vocês lembram de alguma organização que vocês gostariam de compartilhar aqui conosco, que dá para falar aqui com a gente? Acho Seria que interessante. A experiência, infelizmente, ela é triste, né? Quando você passa por muitas empresas, principalmente quando você entra com a missão de transformar, geralmente a primeira área que eu olho é segurança. Uhum. E começa assim, se a gente não coloca a segurança em pé, a gente vai ter problemas muito grandes. E eles são dos tipos mais bizarros que você pode imaginar. Então, você falou exemplo. Tem uma empresa que eu trabalhei que ela sempre olhou para os sistemas dela com bastante cuidado do ponto de vista de segurança. E sofreu um ataque num ponto em que ninguém esperava e que deu uma dor de cabeça gigante para a empresa. Que foi o quê? Ela tinha todos os sistemas em cloud, os sistemas estavam protegidos, tinha infraestrutura de segurança em volta, tinha processo. Onde não tinha um processo decente? Na gestão da cloud em si. Então, em um determinado fim de semana, a cloud foi invadida e foram criados, ninguém tocou nos dados da empresa, ninguém fez nada, mas foram criados cerca de 5.000 servidores na cloud para mineração de Bitcoin. E a empresa só percebeu porque ela tinha um bom processo de FinOps e tinha um dashboard, e a pessoa que era responsável pela cloud chegou na segunda-feira de manhã, olhou e viu lá 3 milhões de reais em consumo de cloud em um fim de semana. Uau! Aí falou, tem alguma coisa maluca. Ele olhou o inventário de cloud e tinha um monte de servidor ali que ninguém sabia de onde tinha vindo. Isso é falha básica de segurança. Então, são, assim, se você pensar por aí, tem dezenas e dezenas de casos. Teve alguns anos aí um caso em cima de um software também que é usado por muitas grandes empresas de gestão de rede, que veio com um tipo de ataque que a gente chama de supply chain. Dentro do próprio código daquele sistema, tinha as ferramentas que o cara precisava para invadir a sua rede. E é um sistema de um grande fabricante, que todo mundo conhece e que você simplesmente vai e instala. E na hora em que você instala, ele come sua rede. Pois é. E aí, quando você olha, geralmente já é tarde. E aí materializa o risco. Infelizmente, nessa corrida, né, hackers e segurança da informação, né, parece que os hackers estão sempre um pouquinho na frente da dianteira. Né? Eu acho que essa é uma das missões também da segurança da informação. Saber como é que a gente pode antecipar, né, no máximo possível naquilo que for possível. Né? Sim, a gente tem que tomar muito cuidado, porque assim, isso que o Pepe falou é importante, porque as pessoas pensam que, quando você pensa em um ataque, você fala assim, um ataque hacker, o que pode acontecer de pior? Né? Você pensa em filtração de dados, você pensa em sequestro, em ransomware e tudo mais. E eu sempre tento lembrar as pessoas que, às vezes, não é isso que vai te causar dor. Esse ponto que ele colocou é importante. Às vezes, o cara não quer nada do que tá lá dentro. Ele não vai roubar dados, ele não vai fazer nada. Mas ele vai pegar uma chave de API sua e vai bater lá milhares de vezes e o seu billing do nada vai lá pra cima. Você só vai perceber isso... Estratosfera. O que o cara queria? O cara não queria nada. O cara queria simplesmente perturbar a sua vida e causar um impacto negativo financeiro.
né? Tem muitos casos de ativismo cibernético que vai nessa linha. O cara, ele não quer roubar nada, mas ele quer causar um caos. Então, ele vai desorganizar o que ele puder, ele vai fazer o seu billing ir lá pra cima o mais rápido que ele conseguir, né? E então, assim, são N questões. Quando a gente pensa em ataque cibernético, a gente não pode pensar só em ransomware, em ataque de dados. A gente tem que pensar nessas questões também, né? O que eu tô deixando por aí que pode gerar um impacto financeiro, né? E por uma mera questão de querer te atrapalhar. Tem gente que faz isso. Vai lá e picha seu site pra querer te atrapalhar. Então, assim, mas eu já vivi também muitos cenários. Eu lembro de uma vez de um incidente que eu vivi dentro de uma companhia, trabalhando no time de segurança interna. A gente estava vivendo um incidente que ele era muito curioso, porque parecia que o hacker previa as nossas ações, né? Ele conseguiu pegar algumas chaves, autenticar em alguns serviços, e aí a gente ia, né, tentando cercar o cara, porque ele ia pulando de serviço em serviço, e assim, nossa, parece que esse cara tá prevendo o que a gente tá fazendo, é esquisito, tá olhando a gente, não sei. Sei que no final da história, a gente descobriu que, na verdade, o cara, ele tinha acabado de ser demitido. Ele era um funcionário, tinha acabado de ser demitido. Só que revogaram a maioria dos acessos dele. Não todos. Ele tinha ainda acesso ao Vault. E aí, revogaram o Google, revogaram tudo. Mas o acesso ao Vault estava de pé ainda. E aí esse cara começou... E assim, a intenção dele não era roubar dados, não era roubar dinheiro. Ele quis parar a gente por 3 dias para ficar perseguindo ele até a gente finalmente descobrir que era ele. Então, assim, ele criou o caos. Foi meramente pelo caos. Então, é muito complicado quando a gente fala dessas questões, porque a gente tem que pensar o que está em jogo aqui. Porque, querendo ou não, às vezes eu posso não parar todos os serviços, às vezes eu posso não roubar dinheiro, às vezes eu posso não roubar dados. Mas ele mobilizou uma equipe por 3 dias. O que a gente nesses 3 dias, o que a gente deixou de fazer? E ele parou toda uma equipe para ficar correndo atrás dele ali pelos serviços da empresa. E aí a gente não, né? A gente entrou ali num jogo de gato e rato para tentar achar o cara. Então, assim, ele mobilizou um monte de gente para ficar atrás dele. E aí o que a gente teve de perda? Essas são perdas, às vezes, que a gente não consegue matematizar, né, na vírgula, mas que a gente consegue ter uma noção do que a gente perdeu nesse caminho. Então, vários cases. Eu também queria trazer um outro case que a gente viveu. Porque uma das impressões que as pessoas têm, que é muito errônea, é até a sensação do fora do radar, né? Eu vou muito baixo para ser pego pelo radar. E muitas companhias têm essa sensação. Eu sou pequeno, ninguém me vê, eu sou uma empresa pequenininha, de esquina, né? Minha marca não é conhecida. Minha marca não é conhecida, o que alguém quer comigo, né? E eu já peguei vários casos dessa história do que alguém quer comigo. Sempre tem alguém que quer alguma coisa com você. Entenda que sempre vai ter alguém que quer algo com você. Então, você não está isento, né? Você não está isento, você não é invisível. E a gente já pegou vários casos, desde indústrias pequenas até comércio online, tanto de roubo direto por acesso à rede interna, né, porque não tem nenhum controle, tá tudo on-premise, o Wi-Fi é o mesmo para todo mundo, até casos de fraudes mesmo, de criarem páginas falsas, né, as pessoas vão lá, fazem pedidos achando que é o vendedor original, e aí você vai ter que assumir o prejuízo por alguém que decidiu boletar ali pedidos em seu nome. Então, é super complicado, e esses casos são muito esses casos das pessoas falarem, mas eu tô abaixo do radar, eu preciso ter um serviço de threat intelligence, eu nem existo. Cara, mas se o seu principal foco, se o seu principal ponto de venda, sua saída de venda, né, seu go-to-market está baseado em redes sociais, em Instagram, em Facebook, o mínimo que você tem que ter é o controle do que as pessoas estão fazendo ao ver a sua marca, né? E não tem essa de eu sou pequeno demais. Não, você tem exposição, você está nas redes sociais, hoje em dia todo mundo está nas redes sociais, você é um alvo perfeito para fraude, né? Então, as pessoas têm que tomar consciência de que, assim, não adianta querer construir uma empresa e falar assim, não, eu vou pensar em segurança só quando eu tiver 100 milhões de faturamento, aí eu começo a pensar em segurança. Isso não existe. A segurança, ela começa a ser um problema desde o seu primeiro R$1 no bolso para investir no negócio, né? Então, é complicado isso. Bom, gente, mas pode falar. Acho que tem um ponto interessante aí em cima disso que a Paula falou, que assim, é que nem ladrão querendo roubar dinheiro na rua. Né? Você tem o cara que quer atacar o banco, sim, e que é um belíssimo de um plano complexo, que o cara investe milhões para fazer aquele ataque,
mas também tem o batedor de carteira da rua que está olhando para as empresas pequenas, porque as empresas pequenas estão muito menos preparadas para um ataque. É verdade. E agora, principalmente com inteligência artificial, fica muito fácil o cara começar a fazer uma exploração em massa para tentar descobrir pequenas empresas que estão vulneráveis e fazer ataques que ele não vai ganhar tanto, mas são muito mais simples para ele fazer. Uhum. Então, esse ponto de você nunca está voando embaixo do radar, você nunca deixa de ser alvo, é uma coisa que tem que estar na cabeça de todo empresário. Ele tem que começar a trabalhar em cima disso. Ou seja, a partir do momento que você abriu as portas, se prepare. Né? Conectou na internet? Bem-vindo. Isso é um fato. Literalmente, sobe qualquer web serverzinho aí na internet, no momento que você subiu, já tem 500 requisições ali de pessoas, sei lá de onde, tentando ter os crawlers, enfim, robôs que já vão olhando para isso. Então, assim, colocou na internet, e quando eu digo colocar na internet, vírgula, né? Se você abrir as suas portas de forma física, né? Tal qual você abriu as portas físicas, você tá correndo o risco de você ser assaltado, você expôs um serviço na internet, automaticamente você vai ser pego em alguma coisa. Legal. Bom, gente, a conversa tá muito boa, o papo tá gostoso demais. Esse assunto que eu já percebi é super importante, super atual, mas nós estamos chegando ao nosso tempo, tá? Então eu queria agradecer aqui a presença do Pepe e da Paula, né, por ter aceito o nosso convite de vir bater esse papo, vir trazer essas experiências para nós. E espero que a gente possa nos encontrar num próximo episódio também. E aí a gente pode explorar ainda mais, trazer outros cases, trazer outros temas mais interessantes para a nossa conversa também. E esse foi mais um episódio do Águila On Air, seu ponto de conexão entre tecnologia e estratégia para o seu negócio. Se esse conteúdo fez sentido para você, compartilhe e acompanhe o Águila Hub nas redes sociais. A gente se vê no próximo episódio. Obrigado.